Orden Yujin Ubjansan Pemage Sadong Polan Yansen Chogi Nyudrunye Pemajun Nije Sudrang Kordo Kandro Mampekor Che Che Je Sudadrupchi Jinji Lap Chir Susao Guru Pema Si Je Hum Om Orjen Yujin Ujam San Pema Ge Sadum Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema June Je Sudran Kordu Kandro Mampe Kor Che Che Je Sudadrup Chi Jinji Lab Chir Je Susal Guru Pema Si Je Hum Om Arjen Yujin Ujam San Pema Ge Sardong Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema June Je Sudran Kordu Kandro Mampe Kor Che Che Je Sudadrup Chi Jinji Lab Chir Je Susao Guru Pema Si Je Hum Om Orjen Yujin Ujam San Pema Ge Sardong Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema June Je Sudran Kordo Kandro Mampe Kor Che Che Je Sudan Chi Jinji Lab Chir Je Susao Guru Pema Si Je Hum Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drula Penchir Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drula Penchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drula Penchi Sanje Drupashu. Então, gente, boa tarde. Não sei se vocês lembram, mas a gente está dentro de um trecho que é muito interessante, que o Trungpa ele vai chamar de consciência panorâmica. Ele vai convidar a gente a perceber que o ponto da prática é a gente assumir esse local de visão privilegiada, em que a gente se afasta para ver melhor. Então é quase como um mirante, como a gente está numa cidade e aí tem um local que tem uma vista panorâmica da cidade. Esse local, ele é um local que parece que ele é afastado, mas de lá a gente vê tudo. Esse paradoxo é o que ele tenta convidar a gente aqui a manter ele. Ele vai dizer que o cerne da nossa prática, não só na vida, mas com relação a esses temas que ele traz aqui, diz respeito a gente gerar uma consciência panorâmica. E o que que retira a nossa consciência panorâmica das coisas? São aquelas coisas que nos irritam, são aquelas coisas que nos incomodam. Todas as coisas que nos incomodam, que nos irritam, elas
desligam, é como se a gente descesse, tipo de um teleférico, assim, rápido lá de cima, do local da vista panorâmica, e tivesse no nível do solo, do nível do chão, olhando para as coisas. Então a gente não tem distanciamento nenhum, a gente não consegue ver nada com discernimento, porque está perto demais. Então a gente não consegue ter uma noção de onde é que a gente anda, o que está acontecendo, enfim, o que temos aqui, porque está muito fundido com as coisas. Então as irritações, elas são o objeto de prática. É nesse ponto que a gente vai continuar hoje. Para quem tem o texto, a gente parou na página 245. De baixo para. É o segundo parágrafo, em que ele diz assim: sempre que alguma coisa nos irrita, essa coisa que nos irrita, ela retira a nossa consciência panorâmica, mas ela é o foco da prática. Então, aqui, para quem de alguma maneira, em algum momento, leu ou acompanhou os materiais da Pema Chodron, por exemplo, que é aluna e, vamos dizer assim, sucessora natural do Trungpa Rinpoche, ela tem uma habilidade tremenda de convidar a gente a ficar com o desconforto e olhar para ele, né? Então, os textos dela, os ensinamentos dela são muito ricos, porque eles conseguem trazer uma. Eles não só trazem uma humanidade para aquilo, aquilo é muito real para nós, como ao mesmo tempo tem dicas muito boas de como fazer. E a gente vê de onde isso surgiu, né? A gente vai ver o Trump aqui falando sobre isso. Então, o Trump ele diz assim: sempre que alguma coisa nos irrita, essa coisa que nos irrita, ela na verdade está tentando se comunicar conosco. Geralmente procuramos uma resposta, em vez de tentar nos comunicar com a irritação. Então, aqui já é um ponto interessante. A irritação é um processo de comunicação que está tentando se estabelecer. E a gente tenta resolver a irritação. Esse é o padrão. A gente tenta resolver a irritação como alguém que fecha a janela quando está frio e toma água quando está com sede. A gente resolve a irritação. Mas aqui ele não está dizendo que para não fazer isso, mas ele está dizendo que a irritação ela é uma parte nossa que está tentando se comunicar com a gente. E a gente procura resolver ao invés de tentar nos comunicar com a irritação. Então ele diz assim: a sanidade está funcionando, mas em geral nós não nos esforçamos para aprender com ela. Tentamos fazer algo com essa irritação ao invés de simplesmente nos relacionar com ela. Toda prática de meditação, ela não é que ela precisa, ela vai ter um pouco de desconforto natural, que a gente vai ser convidado a se comunicar com ela, né? Seja o desconforto nas costas, seja o desconforto da impaciência com o tempo, seja o desconforto com alguma coceira, um comichão, um barulho. Ali é como se fosse o laboratório que a gente começa a encontrar espaço para se relacionar com essas comunicações, né? Então ele diz: não faz sentido nenhum tentar ignorar a irritação completamente. É preciso examinar os fundamentos da irritação. O importante é reconhecer a sua presença ao invés de tentar suprimi-la. A abordagem, ela não é especialmente analítica, ela é mais instintiva. Aí ele diz assim: quando falamos aqui sobre nos relacionar com a irritação, estamos falando sobre como lidar com a irritação no seu começo. Quando surgiu o primeiro lampejo de irritação, tente sentir simplesmente a sua qualidade abstrata, a sua presença, pois dessa maneira você estabelecerá um equilíbrio adequado. Então a irritação não o domina, nem você a ela. Então aqui ele fala de algo que a gente não foi muito treinado a fazer, que é perceber o início do impulso. É como que na meditação perceber o início do pensamento. Por isso que ele diz que é mais instintivo no início. Não é tão analítico, né? É perceber o início, o gatilho que disparou, perceber isso surgindo na mente.
Se a gente perde esse início, aquilo vai ficando uma bola de neve que a cada vez que ela desce um pouco mais, ela ganha mais tamanho, né? Ela vai inchando. Hum. E aqui também não é sobre a gente engolir, né? Fazer de conta que não tem nada acontecendo. É assim que a gente explode. Então a irritação não domina nem você a ela. Próximo passo é tratar com a natureza específica da irritação. Nesse ponto, você já estabeleceu a relação certa com a irritação, o que lhe permite dar a ela uma maneira muito mais fácil, sem nenhuma confusão. Quando ocorre a primeira centelha de irritação, ela lança uma nuvem de confusão, de desorientação. É interessante perceber que uma das coisas que irrita na irritação é que a gente estava seguindo algum propósito, nem que fosse o propósito da gente se levantar onde a gente está e ir até a cozinha buscar um copo d'água. A gente tem uma meta que a gente vai fazer. A irritação é qualquer coisa que surge no meio de uma meta. Essa meta pode ser a gente ir até o banheiro, pode ser a gente ir até o quarto, pode ser a gente pegar uma coisa na geladeira, pode ser a gente mandar uma mensagem, não importa. A gente tem sempre uma meta que a gente vai fazendo. E a irritação é o conjunto dos obstáculos que a gente vai encontrando no meio das metas, que a gente nem sabe que tem, porque elas como que surgem prontas para nós, elas parecem que surgem prontas, né? Por isso que ela lança um nível de confusão, de desorientação, do tipo, não, mas eu estou indo para lá buscar um copo d'água e agora me aparece isso aqui no meio. Não. Então a gente sempre tem um lugar que a gente quer chegar, e aí vai surgindo os obstáculos no meio, né? Por isso que surge uma desorientação. A gente tinha um plano, e aí aquele plano não deu certo. O que que eu faço agora que não tem mais aquele plano, né? Por isso que vem uma desorientação. Você fica tão abalado por isso que age movido pela pressa ou pelo pânico, deixando de lado a habilidade e a dignidade. E nesse momento tudo se torna muito patético, porque a gente, quando fica irritado, a gente é igual a criança. A gente resmunga, a gente briga, bate o pé, igual. Por isso que ele diz que é patético, né? Porque depois que passa e a gente olha, a gente vê quão pequeno que foi aquilo, mas na hora a gente explode, né? Tudo se torna muito patético. Depois, quando tenta enfrentar de novo a irritação, toda a situação vai adquirir o caráter de emergência, porque você lidou mal com ela desde o começo. Você então tenta enfrentar essa emergência, que é o que ficou irritado, e a outra emergência surge subitamente no seu lugar. Então, a situação toda se torna difícil, ela se torna estranha, como é que você queira chamar. Se você for capaz de se relacionar adequadamente com a irritação no começo, ela não vai provocar desorientação ou confusão, mas ela vai se apresentar tal como ela é. Portanto, não haverá emergência e você terá tempo para lidar com a situação. Haverá lugar e espaço para circular sem pressa. Vocês vejam que é muito interessante que em nenhum momento ele critica o surgimento da irritação. Ele não diz assim, ah, você é um praticante inferior porque você ficou irritado. Ele não é isso. Ele está dizendo que a gente precisa encontrar espaço para a irritação. E aí ela não fica tão grande. Ela não nos domina. Ou seja, é espaço para lidar com o desconforto. Porque dentro do nosso planejamento, seja ele um planejamento de vida, de caminho espiritual, de levantar e buscar um copo d'água, o desconforto ele não está incluído na rota. Não tem parada para ele. É como se a gente fosse planejar uma viagem e a gente não planeja que a gente vai ter que parar para ir no banheiro. Mas é óbvio que a gente vai ter que parar para ir no banheiro. Então ele vai mostrando que haverá lugar e espaço para circular sem pressa. Ou seja, espaço para as coisas dentro de nós circularem, porque elas não foram incluídas dentro do nosso planejamento, que a gente nem lembra quando fez, mas
eles estão karmicamente prontos, né, dentro de nós. Aí o Trungpa diz assim: em geral, quando a irritação irrompe, pensamos automaticamente que nós somos obrigados a fazer algo com ela sem saber o quê. E esse fazer algo, ele pode ser para a irritação passar, ou ele pode ser de dizer umas verdades para alguém. Esse fazer algo é botar para fora, porque eu não quero ficar com isso comigo. Esse fazer algo pode ser múltiplo, né? Mas é o primeiro impulso que a gente tem quando a irritação nos pega, é esse, né? Fazer algo, sem saber o quê. No entanto, poderíamos trabalhá-la da mesma maneira que trabalhamos tudo mais na meditação. Essa é a essência da meditação. Você pode não estar fazendo nada, mas ainda assim continua a ser brilhante. Isso elimina a velocidade fundamental ligada à irritação, que não é, de qualquer maneira, velocidade num sentido real. Porque, no fundo, aquela velocidade é só nossa, né? É só a gente que está bloqueando. Porque ao redor está cada um fazendo os seus movimentos. Mas é a gente que entrou dentro de alguma loucura, né? É como se fosse a hora do rush para nós, né? Nós chamamos de hora do rush, mas na verdade não estamos verdadeiramente nos apressando ou correndo. É exatamente o contrário. A coragem para nos aperfeiçoarmos dessa maneira vem sob a forma de uma confiança básica em nós mesmos, como uma espécie de otimismo fundamental. No início, você age como um guerreiro. Depois, você se torna verdadeiramente corajoso. É o que ocorre nas visualizações das práticas tântricas. Quando você se visualiza como uma divindade, por exemplo, que seria uma deidade, né? Quando você se visualiza como uma deidade, por exemplo, parte daquilo que você acredita da sua versão de si mesmo se chama Sama e a Sattva. Você se visualiza como uma deidade, é a sua versão de si próprio. É mais ou menos assim, no fundo a gente segue tendo uma certeza que a gente segue sendo a gente. Mas a gente está com, pelo menos, se imaginando numa aparência meio estranha. Seja de Aryatara, seja de Guru Rinpoche, seja do Buda da medicina. No fundo, a gente segue achando que a gente é a gente, mas a gente está ali imaginando alguma outra coisa, né? Por isso que ele diz, uma versão da gente mesmo que se chama Samaya Sattva. A gente começa por aí. É a sua versão de si mesmo. Depois vem o que se chama de Jnana Sattva, o corpo da sabedoria, a qualidade da natureza búdica, que surge como outra visualização à sua frente. Essa visualização vem até você e une-se com a sua noção básica de si mesmo. E finalmente você se torna completamente o Buda. Você se torna completamente a deidade, começa a agir como tal. E isso se chama orgulho Vajra. Essa é uma parte importante da visualização. A essência desse orgulho é acreditar que você é aquilo, que você tem três olhos. No caso, se a deidade que a gente estiver fazendo a prática tiver três olhos. Ou que você tem três línguas e chamas ao seu redor. O que quer que você esteja visualizando? Você é aquilo, realmente é. As visualizações, elas não são simplesmente fantasias. Elas são parte de você. E o orgulho consiste em acreditar nelas. Se você deixar crescer a barba e não se barbear, a barba vai crescer. Ela é parte de você. Para a gente é um pouco estranho isso, né? Porque fica parecendo que é algo de uma tradição que ela não parece muito racional, ou que não é algo que a gente
intelectualmente a gente consiga necessariamente acomodar dentro da nossa forma de enxergar as coisas, né? Mas, por exemplo, essas práticas, elas têm por base o fato de que a gente praticou o Prajnaparamita. Então a gente já teve uma noção de que aquilo que a gente estiver vendo é inseparável da nossa mente. E tem uma noção de que a própria identidade que a gente acredita ser, ela já mudou várias vezes e ela vai seguir mudando. Então é como se a gente já tivesse um pouco de familiaridade com essa dimensão interna que cria a realidade. E a gente já se familiarizou um pouco com o fato de que a gente, para acreditar que a gente é o que a gente é hoje, a gente passou um tempo acreditando naquilo, até aquilo se tornar verdade. Por exemplo, antes da gente encontrar o budismo, é muito improvável que, por exemplo, se alguém criticasse o budismo, a gente se sentiria atingido, né? E pode ser que tenha sido um processo que provavelmente ainda não terminou, da gente, de alguma maneira, se apresentar como budista. Aquilo foi indo devagar, não terminou ainda. Então, teve um dia que aquilo a gente foi indo, aquilo foi se tornando parte. A gente não vê necessariamente aquilo acontecendo gradualmente. Quando vê, parece que está pronto, mas teve um processo lento, gradual, de familiarização com isso, né? Então a gente não lembra, mas toda vez que a gente lia algum texto, que a gente via uma imagem, que a gente assistia a algo, que a gente sentava para meditar, que a gente colocou a primeira imagem na nossa casa, acendeu o primeiro incenso, comprou o primeiro livro, ou ganhou o primeiro livro e assim por diante, aquilo aos poucos foi reforçando, foi dando nascimento para essa identidade que hoje ela parece meio óbvia, talvez, mas ela por muito tempo ela não foi. Então é uma maneira de perceber que tudo é construído, tudo é. Então aqui e hoje a gente não para pensar que a gente talvez não seja. Aquilo para nós parece muito natural. Aqui, com esse processo com as deidades, é como se fosse capturar a mesma forma da mente funcionar, só que aqui a gente está escolhendo uma direção para andar, uma direção lúcida. Enquanto que no Sansara a gente vai fazendo aquilo no escuro. A gente vai tateando assim no escuro e quando vê chega nos lugares, né? Então ele diz assim, no processo de visualização, finalmente, você começa a contemplar o mundo todo como uma mandala, como um espaço sagrado onde cada som é um mantra ou expressão sagrada. Nele estão incluídos o mundo todo e todas as pessoas. Esse orgulho Vajra, o orgulho indestrutível, ele não necessita de nenhum ponto de referência relativo. Ele é uma crença inata que não precisa do apoio relativo. Isso aqui é muito interessante. Ele não precisa do apoio relativo. De fato, se você começar a examinar o seu mundo de referência relativo, você vai começar a duvidar. Você vai perder o seu orgulho Vajra. Porque se a gente já duvida que o Sansara é o Sansara, né? Qualquer coisa que a gente começa a analisar um pouco demais, a gente já começa a ver que aquilo não é bem aquilo. Então, não diz respeito a encontrar fora. Por isso que ele está dizendo que não faz sentido a gente procurar investigar fora para tentar encontrar, porque a gente não vai achar. E aí, esse é o ponto de apoio relativo. A gente não vai encontrar. Você pode ter medo de não poder sobreviver sem um apoio relativo, mas você vai sobreviver melhor se não tiver que questionar o seu talento, se você não tiver que comparar e procurar apoio relativo. Simplesmente trabalhe como puder. Isso é algo bastante positivo. O apoio relativo, na verdade, diminui o seu talento, porque você começa a se questionar, começa a se comparar, começa a ter dúvidas. E comparar não ajuda, só diminui a sua autoconfiança. Porque a gente sempre vai encontrar alguém melhor, alguém que é mais ninja em algum lugar.
Então, aquilo sempre mina a gente, né? O orgulho Vajra talvez pareça um caminho perigoso que pode facilmente desviar a pessoa para uma espécie de falsa iluminação. O perigo do orgulho Vajra se transformar em orgulho do ego surge quando você começa a usá-lo para suprimir as coisas negativas que sente a respeito de si próprio, a sua irritação contra si mesmo. Você tenta usar a lógica do orgulho Vajra para isso. Então ele deixa de ser orgulho Vajra. É impossível transformar orgulho Vajra 100% em orgulho comum. Mas uma vez que você tenta usá-lo para fins mundanos, aí não vai mais ser orgulho Vajra. No início do caminho, o ego, a sua identidade, ela pode parecer que está no controle da situação. De fato, toda jornada espiritual pode começar com uma gigantesca viagem do ego, da sua identidade. Vocês vejam que interessante a forma como ele coloca isso daqui, né? Porque é cuspido escarrado o que a gente faz. O Trungpa diz assim: o ego nos arrasta para o Dharma, quando ele diz assim: ah, eu gostaria de alcançar a iluminação e fazer todas essas coisas sobre as quais eu tenho lido. Eu queria chegar lá, né? Ser uma pessoa menos isso, ou mais aquilo e mais aquele outro. Ou seja, é o próprio javali que quer chegar lá, né? É ele que chega, é ele que começa, não tem outro jeito. Temos que usar isso. Você simplesmente parte de onde você está e não tem nenhuma crítica, é assim mesmo. Parte da versão do ego para a iluminação e, numa certa altura, o ego acha que está sendo ameaçado pelo seu compromisso com o caminho e começa a se desgastar, ele começa a se esquivar. Nesse ponto, estamos perto do penhasco do qual necessitamos saltar, o que é um suicídio para o ego. Na realidade, haverá uma sucessão de choques súbitos até que você caia do último despenhadeiro. Trumpa usa uma linguagem super dramática, né? Mas ela é muito interessante porque é um pouco assim que a gente sente. Porque vamos dizer, essa parte nossa, esse ego, essa identidade que nos levou a fazer prática, que nos levou a ler um livro, que nos levou a assistir alguma coisa, que nos levou a fazer um retiro e assim por diante, ela começa a ser exposta a um tipo de radiação que é a própria prática. E aquela radiação, ela começa a corroer por dentro as bases daquele próprio ego que é natural. Com o tempo, é inevitável que aquele mesmo eu que nos levou num certo dia em direção ao caminho comece a dizer: não, mas isso aí está demais, você não precisa tanto. E também isso aqui não vai levar a lugar nenhum, porque enfim, é tudo vacuidade. Aí começa a surgir os golpes. Então, isso que ele vai dizer, a gente começa a chegar perto dos penhascos e começa a tentar dar um drible, que é o que ele vai dizer que começa a se desgastar, começa a se esquivar. Por isso que no Vajrayana se diz que não tem como a gente avançar sem um guru, porque é o guru que vai... Isso aqui é tão malandro, sutilmente malandro, que se a gente não tiver alguém nos acompanhando, é muito provável que a gente dê um golpe na gente mesmo. Porque os ensinamentos eles são tão vastos que é possível a gente justificar qualquer coisa como se fosse o Dharma, para o bem ou para o mal. A gente pode aprontar qualquer coisa e dizer, não, mas é, isso é liberdade da mente, isso é a vacuidade. É, eu fiz, mas enfim. E aí aquilo gerar uma sensação de que os ensinamentos justificam tudo, né? Então, se não tiver um guru por perto, é muito improvável que que a gente consiga saltar desse despenhadeiro que ele fala aqui, né?
Que na verdade o guru é o que vai empurrar a gente não vai saltar em sã consciência. É alguém que vai chegar e vai dar o último peteleco, assim, que faltava, né? O que é um suicídio para o ego. Então ele vai dizer, na verdade, vai ter uma sucessão de choques súbitos até que você caia do último despenhadeiro. Por isso que o caminho é longo e ele é complexo, porque é como se fossem fases que a gente vai vivenciando, né? Essas diferentes fases, elas às vezes parecem fracassos quando a gente olha numa perspectiva linear, que a gente começou de um jeito e deveria estar melhorzinho, mas são uma sucessão de choques súbitos, né? Uma sucessão de penhascos que a gente vai encontrando, né? Sempre que houver um despenhadeiro, o ego vai tentar evitar, tentará regressar para um lugar mais seguro, usando constantemente a mesma lógica e não se dispondo a correr nenhum risco. Imagina, tudo muito previsível, tudo muito seguro. É justamente o que o ego esse quer, né? O eu quer. Em certo momento, vocês vejam como é que o Trump é esperto. O ego, ou a nossa identidade, ela começa a pensar que a nossa versão da iluminação, ela não combina com os ensinamentos, com o Dharma genuíno. Porque é como se estivesse ameaçando a coerência, né? Ela estivesse ameaçando a segurança que, a princípio, o próprio ego consegue no mundo. E o Dharma vai corroendo aquilo. Mas ela não dá ouvidos a essa constatação e cria os seus próprios ensinamentos. Sempre que se aproxima de um despenhadeiro, a identidade diz: não, eu não vou me jogar desse despenhadeiro. Eu vou sobreviver. Por isso eu farei os meus próprios ensinamentos. Quando uma situação nos parece muito desconfortável, eu diria que então há mais uma razão para nos aproximarmos do despenhadeiro, por surgir uma brecha, uma fenda. Quando a neurose se manifesta com mais força, há muitas vezes uma brecha. Eis aí uma grande oportunidade. Quando você verdadeiramente dá o salto, é porque não vê balizas nem limites, é tudo ou nada. Você pode se permitir saltar, portanto, não precisa se agarrar a nada. Ao mesmo tempo, quando falamos sobre o todo ou a unidade, não queremos dizer que a situação fica completamente despersonalizada. Ainda há o todo do ponto de vista da pessoa, mesmo quando nos referimos aos Budas, aqueles que estão despertos. É por isso que podem existir diferentes reinos iluminados, aos quais aludimos frequentemente como os três Kayas: Nirmanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya. Mesmo dentro do mais elevado Dharmakaya, existem Samantabhadra, Vajradhara, muitos diferentes Budas no Dharmakaya. Eles são todo, portanto, eles são um. Eles são todos, portanto, eles são individuais, pessoais. Aí o Trungpa conclui assim: eu espero que vocês sejam capazes de pôr em prática o que temos discutido. Não há dúvida de que o assunto sobre o qual temos falado poderá esclarecer os seus problemas, mas ao mesmo tempo a discussão poderá confundir ainda mais. Essa confusão é o ponto de partida e temos que trabalhar com ela na vida diária. Por que que confunde? Porque ele não diz o que que tem que fazer. E ele também não diz o que que não tem que fazer. Ele convida a gente a olhar, mas ele não vai dizer que é assim ou que é assado, né? Às vezes me irrita um pouco, porque tudo que a gente queria era resolver, porque a gente se livra da questão, mas ele nunca vai dizer isso, né? Ele vai sempre convidar a ver. Já enfatizamos a importância de valorizar e encarar a nossa vida. Aqui ele usa mundana, mas a nossa vida cotidiana
como uma fonte de sanidade e de consciência. Muitas vezes percebemos um conflito entre a nossa vida cotidiana e a meditação, sentada. Mas julgar que esse conflito exista mesmo é fruto da incapacidade de detectar o ambiente da consciência panorâmica que está presente nas situações diárias. Existe sempre uma consciência panorâmica subjacente que funciona como uma diretiva. Essa é a fonte, é a inspiração para sermos hábeis na vida diária. Para nos relacionarmos com a consciência panorâmica, a gente não precisa ser rígido e cuidadoso ou exageradamente vigilante. Apesar disso, convém reconhecer que o espaço da consciência está presente. A gente deve reconhecer isso ainda que apenas por uma fração de segundo. Por meio desse reconhecimento, surge espontaneamente uma sensação de amplitude, que dá a perspectiva correta, ou a distância entre ação e reação. Isso aqui é muito interessante, né? Porque é a própria experiência que a gente tem quando a gente consegue não reagir e a gente consegue relaxar um pouco ali, a gente descobre que tem um espaço. Aí esse espaço ele vai revelando outras formas da gente perceber o que está acontecendo, de se movimentar. Isso é consciência panorâmica. É como se isso que a gente já intui que existe, esse é o cerne da prática na vida cotidiana. Todo o resto, ele vai vir para ampliar isso, essa capacidade dessa consciência panorâmica. A gente deveria lembrar dela. Então ele diz assim, no início, para o iniciante, se relacionar com essa consciência pode exigir um certo grau de autoobservação ou de determinação. Então, no início parece meio fabricado, né? Porém, no longo prazo, o observar não entra em cena. Por exemplo, quando acontece uma situação caótica, a gente não sabe como lidar com a situação caótica. E essa incerteza volta-se contra nós. Mas se a gente estiver ligado, a própria incerteza se converte em espaço. Em outras palavras, sempre que há dúvida, essa dúvida traz consigo uma espécie de desorientação que logo se transforma em espaço e amplitude. Dessa maneira, sobrevém uma espécie de compreensão natural da situação. Nesse sentido, um amortecedor está sempre presente. A consciência panorâmica é como se ela introduzisse um amortecedor diante das situações. Ela amortece um pouco o impacto que poderia parecer muito duro, né? Muito seco, muito rígido. E essa noção de incerteza, de não saber como resolver, é como se ela fosse algo que a gente sente que devagarzinho vai ganhando espaço dentro de nós pela própria contemplação da vida, de que não tem como dar certo, assim, profundamente certo. E que se a incerteza brota, ela está bem, porque é como se ela mostrasse que é, é assim, se tem solução, está resolvido. Se não tem solução, também está resolvido. Essa incerteza, ela vai tirando um pouco a pressão de ter que ser a gente mesmo que vai, enfim, resolver aquilo. E isso ele coloca interessante, ele usa essa expressão como se fosse um amortecedor, né? O impacto que a situação poderia produzir em nós é como se ganhasse um amortecedor. A prática vai produzindo um amortecedor na gente, né? Porque sem a consciência panorâmica é como se a gente tivesse sempre lidando com o choque, né? A gente bate direto nas coisas, né? A gente bate nos outros e as coisas batem em nós. E não tem amortecimento nenhum, né? Tá tudo duro.
E aí essa consciência panorâmica, ela lentamente vai colocando um amortecedor na coisa. E ele diz que essa espécie de consciência panorâmica, ao mesmo tempo, ela se baseia numa certa quantidade de confiança ou de otimismo. Basicamente, nada pode ser considerado um fracasso, um perigo. Ao contrário, o que quer que ocorra é vista como parte de uma relação amorosa e criativa com a própria pessoa. Essa confiança, esse otimismo sutis, eles geram automaticamente os meios adequados, porque quando nos damos conta de que não há necessidade de entrar em pânico, que nos damos conta que não há necessidade de entrar em pânico, nós assumimos a atitude de um guerreiro diante da vida, que também pode se descrever como uma confiança ou fé na nossa vida, possivelmente como devoção para com a nossa experiência e o nosso mundo. Aconteça o que acontecer, teremos sempre uma visão positiva, fundamental da nossa experiência de vida. Porque agora a gente tem espaço para acomodar o que aconteceu na vida. E a gente não só tem espaço, como a gente tem um quadro de referência que ele é muito mais profundo. O quadro da vida, ele é assim, ou dá certo ou dá errado. Ou você teve sucesso ou você fracassou. Ele não tem outra opção para nós. A gente não tem um outro lugar. A gente só tem duas prateleiras para colocar as coisas que acontecem com a gente. Ou aquilo foi um sucesso, ou aquilo foi uma cagada. E não tem uma outra opção, aparentemente, que a gente possa acomodar as coisas, né? É muito duro. Então a sensação de fracasso ou qualquer coisa, ela é inevitável. Mas aqui ele está dizendo não tem isso. O que quer que ocorra, isso vai sendo visto progressivamente como parte de uma relação amorosa, porque a prática é uma oferenda que a gente faz para a gente mesmo, né? De se permitir isso. Então a gente vai gerando uma relação amorosa com a gente também. E criativa com a própria pessoa. Essa confiança, esse otimismo sutis, eles geram automaticamente os meios adequados. Porque a gente se dá conta que não tem necessidade de entrar em pânico. Assumimos a atitude de um guerreiro diante da vida, que também pode se descrever como uma confiança ou uma fé na nossa vida, ou possivelmente como uma devoção para com a nossa experiência e o nosso mundo. Aconteça o que acontecer, teremos sempre uma visão positiva, fundamental da nossa experiência de vida. Poder-se-ia dizer que tal confiança é a fonte de um desempenho quase mágico. Se a pessoa se apoia nessa confiança, é quase como se ela estivesse para realizar um milagre e assumisse o grande risco de que o milagre pudesse não ocorrer. Porém, como ela tem confiança e sabe que vai ocorrer, ela faz o que tem que fazer e o milagre acontece efetivamente. Esse tipo de abordagem positiva, fundamental, se repete muito em todas as situações referentes à vida. Isso também se torna uma experiência meditativa, porque é uma atividade puramente otimista, sem observador, sem ego, sem ênfase num eu e sem cautela, ou seja, sem medo de errar. Sem cautela aqui é isso, é sem medo de errar ou de fracassar, porque aí o jeito de olhar ele muda, ele já não faz mais sentido ver puramente assim, né? Todo esse fluxo positivo só pode acontecer se não tiver uma ênfase na segurança, ou uma ênfase que a gente está fazendo para as coisas darem certo, né? Mas confiança e crença fundamentais na própria sanidade, na situação basicamente saudável da pessoa. Então, todo estudo, especialmente da vacuidade ou de shamatha, deveria terminar com isso daqui, porque é uma forma de
retirar uma sensação de frieza ou de simplesmente cortar tudo, ou de analisar simplesmente friamente as coisas, mas de devolver para a gente essa noção de que tem um otimismo que ele coloca, né? O otimismo é uma forma que a gente vai olhando as coisas a partir do Dharma, um Dharma mais genuíno, né? Mais genuíno, na situação basicamente saudável da pessoa. E aí encerra assim. Hum. Então, ele não terminou falando de trabalho, essas coisas, mas ele fez convergir para dentro, né? Era o golpe que ele queria. Pode falar, Edu. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Sanga. Tudo bom? Tudo. Saudade de encontrar o pessoal. Também. Vamos estar aí. Acho que Tudo a gente se vê jóia. essa semana, né? Tu vai estar lá, teu Quarta-feira você Chain? vai estar lá na aldeia, né? Legal, vamos lá. Vamos lá. Ouvir o James, eu ia falar James Lowe, o David Loy, né? Vamos lá. Misturando os mestres, misturando os mestres. Mas, Henrique, essa questão da visão panorâmica, da consciência panorâmica, é muito interessante, né? Porque, assim, é um dos primeiros sintomas de shamatha. Se você começa a praticar shamatha, parece um pouco isso já, assim, né? Você começa a caminhar na vida, assim, e a gente vê relatos, assim, né, de praticantes no próprio SEB, assim, que começam a frequentar a prática e começam a perceber isso, né? Nossa, tive uma reação de uma não reação diante de uma coisa que era super. Então a prática ela vai trazendo isso, né? Mas também tem um outro aspecto que eu vejo muito nas práticas também do SEB, quando a gente está praticando junto e conversando sobre o Dharma, olhando para os aspectos de amor, compaixão, equanimidade, alegria e tal. E a gente percebe que também, quando a gente cria aquele ambiente, quando a gente vai fazer uma prática no SEB, você estrutura um ambiente que é um ambiente que está olhando para as questões da vida, a hora que a gente está contemplando e discutindo, de um lugar elevado, de um lugar do Dharma. E esse lugar também cria um grande espaço, né? Então tem pessoas, por exemplo, que falam assim: caramba, aqui eu consigo entender, eu consigo ver com clareza esse aspecto que eu estou vivendo, tal, mas quando eu chego lá eu não consigo, né? Então, assim, como que a gente leva essa visão ampla para a vida, né? Sai da sala de prática e leva. Eu acho que essa é uma chave também fundamental, né? Como é que é assim, sair molhado de Dharma, né? Até uma pensando nessa imagem antropológica, né? De sair molhado da cultura, né? Mas como é que a gente sai molhado do Dharma, assim? Porque isso faz também com que a visão ampla apareça, né? Que essa visão panorâmica que o Trungpa está falando apareça, junto com o Shamatha. Então, são duas coisas, né? Você está desenvolvendo compaixão, amorosidade, olhando para as coisas desse lugar e também praticando estabilidade, né? Aí a coisa vai se estabilizando. Então, Uhum. acho que é um caminho maravilhoso nesse aspecto, né? Da gente fazer essas duas coisas o tempo todo, né? É. Interessante. E que também tem muitos jeitos, né? Porque um deles é a gente praticar mais, para que a gente gere mais familiaridade com essa consciência panorâmica. E a Exato. outra parte é a gente autorizar regiões da vida ao Dharma entrar. Ah, Porque quando o Trungpa traz esses assuntos aqui, como trabalho, sexo, dinheiro, ele não está simplesmente percebendo que são assuntos que karmicamente a gente tem, que tem muita energia, mas ele vê que também que são assuntos, temas que são tabus. Então, eles são temas em que geralmente o que a gente vai chamar de prática espiritual não deveria se misturar com isso aqui, porque isso aqui é lá embaixo. Isso aqui é sujo, sim. isso aqui é inferior, isso aqui é alguma coisa que essa consciência panorâmica ou qualquer outra visão que o caminho
do Dharma, da visão, pode oferecer, ele não se mistura. E várias vezes ao longo do texto ele vai comentando isso, né? Que como que a gente tem super arraigado a visão que o caminho espiritual deveria, no fundo, nos desvincular dessas questões. Eu vou praticar e não vou mais precisar trabalhar. Minha vida vai se Uhum. resolver. Sexo, desejo, não, vai ser sei lá o quê. E dinheiro, não vou precisar de dinheiro. Então ele diz que é um fundo cultural, um fundo imaginário, uma coisa que não condiz com a realidade. Uhum. Então, quando ele traz esses temas, ele está não só convidando a gente a praticar, ter a consciência panorâmica, mas é como se ele estivesse convidando a gente a permitir que esses temas sejam vistos a partir da prática. E dizer, olha, é Uhum. ali dentro que a gente tem que. Por exemplo, ele fala em irritação. Esses três assuntos são dos que mais irritam, Uhum. justamente porque eles são os que mais tiram consciência panorâmica da gente. É, Então, questões de tem trabalho, condição. questões que parece que são assim críticas para a gente, para nossa identidade, né? Questões de sexo, de desejo, questões afetivas também podem produzir muita eletricidade, né? E dinheiro dá muita irritação. Né? Se tem, se não tem, se está devendo, se não está devendo, se pagou, se não pagou, se vai ter, se não vai ter. A gente fica carne viva, né? E aí é interessante porque também dialoga muito com a questão da vacuidade, no sentido de que a realidade é aberta. Todas as possibilidades, tudo que acontece era possível de acontecer. Então não fica nada de fora, né? A prática ela está o tempo inteiro, ela pode ser realmente constante, né? Não estou falando que é É. simples fazer isso, mas a prática ela está o tempo todo, né? Permeando o nosso olhar, né? Se a gente está conseguindo ver a partir Uhum, da riqueza do Dharma, a gente consegue praticar mais, né? Então, uhum. maravilhoso, assim, opa, grandes contribuições, né? Muito bom, obrigado aí pelo estudo. Obrigado, Valeu. Giovana. E oi, Henrique, oi, Oi, todo oi. mundo. Me escutam bem? Super bem. Bom esse microfone aí. É, bom. Eu queria contar uma experiência que eu passei muito recente e todo esse texto hoje que falava, me remeteu a essa experiência porque eu tenho contado muito isso e foi algo assim muito, muito maravilhoso, poderia dizer assim. Tu sabe, né, que eu fiz uma viagem assim totalmente desafiadora para mim, né? Uma viagem para o exterior, a primeira viagem para o exterior, sem companhia. Então, é assim, eram muitos pontos que eu não conhecia, né? E que eu tinha que me atirar naquele meio. Assim, ou eu me agarrava e ia, né? Ou eu despencava desse despenhadeiro, não ia ir nunca, né? E assim, foi muito interessante toda a viagem, porque em todos os momentos, se eu tinha abertura, as coisas aconteciam, né? Tudo aquilo que eu imaginava que eu deveria ter numa cartilha, e que eu devia cumprir com aqueles passos para dar certo, elas aconteceram espontaneamente. Mas eu quero contar uma experiência que eu me perdi lá. Então foi assim, eu tava com uma amiga minha que me acompanhou, assim, ela não estava no mesmo hotel, mas já tem traquejo com viagem, tem experiência um pouco mais jovem que eu, então ela sabia andar nos metrôs, e aí eu estava com ela, a gente viu, tem muito metrô lá, né? Então tinha as linhas com as cores, e aí eu andava com ela, e aí eu achei que eu estava esperta, né? Eu digo, bom, isso aqui, né, é fácil. E fui várias vezes. Daí teve um dia que nós ficamos juntas num certo ponto, e ali tinha uma estação que era a linha verde, que ia para o meu hotel. Era bem longe do dela, né? Aí a gente se despediu e ela disse assim: tudo bem? Eu disse: tudo bem. Aí eu vou pegar a linha verde, né, para o meu hotel. Olhei tudo, entrei.
no metrô. Entrei dentro do trem. Quando eu começo a olhar para fora, eu começo a ver só a linha azul. E começo a escutar estações que eu já tinha passado. Eu nunca tinha ido na verde. Eu digo, meu Deus, eu peguei a linha errada. Eu peguei a linha errada. Tá, eu digo, bom, vou descer. Vou descer. Olha só, eu não tinha internet, porque a minha amiga disse, não precisa de internet, a gente pega o Wi-Fi onde tiver. Então, eu não tinha mapa, eu não tinha internet, sozinha. E eles falavam outra língua, né? Embora assim, eu me virava. Aí desci, peguei para o outro lado, achei a estação onde tinha conexão com a minha e peguei a linha verde. Ok. Entrei, cheguei dentro do coisa e peguei um mapa em papel que tinha o meu hotel com metrô, porque eu não sabia onde era, né? Nunca tinha ido. Botei, olhei, vi que o meu hotel ficava para a esquerda do metrô e guardei o mapa dentro do bolso do casaco, dentro, assim, do lado de dentro. Tá, e fui, né, respirando, eu disse assim, achando aquilo, né, tranquilo, já dei conta disso aqui. Cheguei na estação, quando eu levantei e saí do trem e fui pegar o mapa tinha caído, o bolso estava furado. Eu não tinha mais mapa. Eu não tinha mais mapa. E aí eu não tinha internet, eu não tinha mapa, eu não tinha nada, eu só sabia o nome da rua e o nome do hotel. Aí, bom, eu sabia no meu mapa mental que o meu hotel estava para a esquerda do metrô. E eu saí do metrô e caminhei para a esquerda. De noite, já eram 10 horas da noite, já tinha escurecido. E aí eu fui caminhando e cheguei dois homens assim, um taxista e um outro. Parei, perguntei, né? Eu falava assim. Perguntei, a rua tal, o taxista quis me levar, né? Porque ele queria ganhar o troco dele. Eu disse, não, não, eu quero só saber se a rua é ali na frente. Aí ele entrou no táxi, o outro me disse, sim, pode seguir pela frente. E aí eu cheguei numa sinaleira e eu digo que aí talvez eu costumo brincar e dizer assim, a gente encontra os anjos, né? Os anjos da guarda, assim, que é isso. Se eu não tivesse aberto e perguntasse, isso não ia acontecer, né? Eu podia sentar e chorar, mas eu digo, bom, eu vou resolver esse negócio, né? Aí tinham duas mulheres e eu perguntei de novo pela rua, né? Aí elas me olharam assim, olha só, a rua que tu está procurando é para o outro lado, tu está caminhando para o lado errado. E aí uma delas foi muito generosa, maravilhosa, né? E me olhou e disse assim, olha só, já está noite, está escuro, eu vou te levar até a avenida que tu tem que atravessar, eu vou te mostrar onde é. E aí foi, me levou, e eu só dizer para ela, graças, graças, que eu estava É, e aí ela foi, ela me levou, ela me mostrou, né? E logo comigo, que era uma pessoa que achava que tinha que ter controle de tudo, né? Então eu tive essa experiência de que se eu tiver aberta, é isso, as coisas vão convergir. Eu tive duas experiências de encontrar a pessoa que estava, né? Como que diz, foda-se, ela queria que eu me ralasse, né? Me mandou para o lado errado. Mas eu acreditei que alguém podia me ajudar e, enfim, aconteceu, né? E eu fiquei pensando nisso que tu leu do Trump hoje, eu acho que se encaixa perfeitamente na minha experiência, né? Eu estou em casa, sã e salva. Que bom. Obrigada. Obrigada Ah, pelo estudo maravilhoso. obrigado, Giovana. Que bom que tu tá aí. Oi, Narine. Oi, querido. Oi, gente. Saudade também de todo mundo. Saudade. O- Eu achei, assim, até para minha surpresa, porque eu sempre tive uma visão, eu não li muita coisa do Trump, mas o que eu li eu sempre achei muito Importante, duro. né? Uhum. Sabe? E eu achei tão acolhedor esse final, achei tão. Sabe assim, que tira um peso? Ó, Uhum. não precisa ser isso tudo, ainda mais para quem fica ali se cobrando, né? Se está certo, se está errado, se está fazendo não sei o quê. Tipo assim, ok. Eu achei tão acolhedor.
mudou minha visão tanto dos textos do Trumpa, porque eu nunca olhei assim, sabe? Não é que tá certo, tá errado, ou tem isso, ou aquilo, ou que o caminho, ou que não sei o quê. É um pouco, relaxa, relaxa e vai, né? Então, essa coisa que é o ego que entra, né? O ego começa, né? Ele inicia tudo. Porque, como você falou, eu sou budista, eu agora sou isso, eu acredito nisso, isso aquilo. E isso meio que reforça uma camada que você acha que por trás dessa camada você está protegido. E é tudo ilusão que não é nada disso, porque quando você dá de cara é só uma camada, ela racha. Então, assim, eu achei muito. Só queria dizer assim, que realmente achei muito acolhedor e para mim foi surpreendente esse caminho do Trumpa, sabe? Uhum, Até eu falei uhum. assim: acho que eu vou ler mais coisa agora, porque ele não vai me dar tanta porrada. Uhum. Gostei muito. Obrigada pelo estudo, amor, muito bom. Imagina. Ele é um bodhisattva, né? Só que, claro, ele é uma emanação de Dorje-Drulo. Então, via de regra, aquilo é mais impactante, mas não limita, né? Não limita. É muito compassivo, realmente, da parte dele dizer, olha, é assim mesmo que a gente vai, mas essa forma de apresentar, que aqui ele conclui, né, da consciência panorâmica, como o próprio Edu estava lembrando, isso aqui poderia ser a abertura de um texto. Porque é das primeiras coisas que a gente se dá conta, né? Da consciência panorâmica. É uma forma bonita de começar ou de recomeçar, né? Como se pudesse ser lido quase como o primeiro capítulo do livro. Porque ele vai contando que isso é um dos primeiros sintomas que a gente sente, que é o sintoma da consciência panorâmica. Que a gente vai recuando um pouco mais o olhar e se dando conta das coisas. E dali todo o resto vai acontecendo, né? Super legal. Então tá bom. Então, agradecer vocês também pela companhia. Foram muitos encontros. Outro dia eu estava contando, né? Acho que deu perto de uns 40, pelo menos, pensando que a gente faz semanalmente e não necessariamente a gente faz toda semana, né? Então, é incrível a gente ter conseguido ir até o fim, né? Então, super legal. Obrigado a vocês aí pela companhia. A gente segue em contato, né? Agora, quem for tiver perto de alguma atividade com David Loy, a gente se vê agora em maio, a gente vai circular bastante, começando por São Paulo, depois Pernambuco, Brasília, Curitiba, e depois a gente termina aqui no sul de novo, né? Então, tiverem por lá, a gente se vê, certeza. Então, a gente faz a dedicação agora também. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Luk Chosum Ring Luk Chedzan Ningsa Sum Champa Peldro Ju Chosum Não Madan Midrau do Sung Ele Show.